O cachorro começou a latir para o nada e nunca mais voltou. Era pouco depois das 6 da tarde quando tudo aconteceu. Naquele horário estranho em que o dia ainda não terminou, mas a noite já começa a tomar conta do céu. A fazenda estava silenciosa demais, como se o vento tivesse decidido parar de repente. Thor era o cachorro mais antigo da propriedade, acostumado com o rio, com o pasto, com os barulhos noturnos. Ele nunca latia sem motivo. Mas naquela tarde, ele estava diferente. Parado na margem do rio, olhando fixamente para a água escura. O dono, seu Antônio, chamou 2 vezes. Thor não respondeu. O latido mudou de tom. Não era alerta comum. Era tensão. Era aviso! O rio parecia tranquilo, superfície lisa, reflexo do céu avermelhado. Nenhum movimento aparente, nenhum som, além dos insetos distantes. Até que a água fez um pequeno círculo quase imperceptível, como se algo tivesse respirado por baixo. Thor avançou 2 passos, rosnando baixo. E então aconteceu. A superfície da água se abriu silenciosamente, não com explosão, mas com deslocamento pesado. Algo longo, espesso, surgiu rápido demais para ser entendido. Um movimento único, calculado, o cachorro desapareceu da margem como se tivesse sido puxado por uma força invisível. Não houve grito longo, não houve cena caótica, apenas o som breve de água se fechando novamente. O rio voltou ao silêncio absoluto. Seu Antônio ficou imóvel. Por alguns segundos ele acreditou que fosse ilusão, que Thor tivesse corrido para trás. Mas a margem estava vazia. Apenas marcas na lama, indo direto para dentro da água. O coração começou a bater forte demais. Ele sabia que aquilo significava, mas não queria aceitar. Naquela região sempre houve histórias de sucures grandes, antigas, escondidas nos trechos mais fundos do rio, mas ninguém imaginava algo daquele tamanho. Nos dias seguintes, o comportamento dos outros animais mudou. As galinhas evitavam o lado do pasto próximo ao rio. O gado ficava inquieto ao entardecer. Os outros cães se recusavam a se aproximar da margem. À noite, sons diferentes começaram a ecoar. Não eram barulhos altos, eram deslocamentos sutis, como se algo pesado estivesse mudando de posição sob a água. Seu Antônio passou a observar o rio com mais frequência e começou a notar detalhes que antes ignorava. Certos pontos onde a água parecia mais escura, pequenas ondulações sem vento, bolhas que surgiam e desapareciam lentamente. Era como se o rio estivesse vivo. Uma semana depois, ao amanhecer, ele encontrou uma marca diferente na lama. Um rastro largo contínuo, indo da água até uma pequena área sombreada por árvores e retornando novamente ao rio. Aquilo não era comum. Era grande demais, lento demais, calculado demais. Ele começou a entender que não se tratava apenas de um ataque isolado. Era território. A sucuri não estava apenas passando por ali. Ela vivia ali, observava, esperava, escolhia o momento exato, em uma das noites mais silenciosas daquele mês. Quando nem o vento ousava se mover, seu Antônio decidiu vigiar de longe. Ficou a uma distância segura, lanterna desligada, apenas observando o reflexo da lua na superfície. Por quase 1 hora nada aconteceu, até que o reflexo da lua se distorceu levemente. Uma sombra longa começou a cortar a água em linha reta, devagar, sem pressa. A cabeça emergiu primeiro, grande, imóvel, 2 olhos acima da superfície, fixos. Não havia agressividade, apenas presença, apenas domínio. O corpo parecia não ter fim, desaparecendo na parte mais profunda do rio. A sucuri não fez movimento brusco, apenas permaneceu ali, como se soubesse que estava sendo observada. E talvez se estivesse... Seu Antônio sentiu algo diferente naquele momento. Não era apenas medo, era a sensação de que aquela criatura entendia o ambiente melhor do que qualquer humano ali, que ela conhecia cada vibração da margem, cada passo, cada horário em que os animais se aproximavam. Nos dias seguintes, ele decidiu afastar cercas, limitar o acesso ao rio, mudar rotinas. Mas a sensação de estar sendo observado continuava. Às vezes, durante o pôr do sol, ele jurava ver 2 pequenos reflexos na superfície, imóveis, esperando. O rio nunca mais pareceu
O mesmo. Ele começou a perceber que o verdadeiro terror não estava no momento em que a água se move. Está na calmaria anterior, no silêncio pesado, na ausência de som. Porque quando tudo parece normal demais, é quando algo pode estar logo abaixo, invisível, paciente. Calculando, Thor nunca voltou. E o rio nunca mais foi apenas um rio. Ele se tornou um Li, uma linha invisível entre o que é seguro e o que pertence à água. Até hoje, quando o vento para completamente e o pasto fica quieto demais, seu Antônio evita olhar direto para a margem, porque ele aprendeu algo que nunca imaginou aprender. Algumas presenças não precisam aparecer para serem sentidas. Algumas criaturas não precisam atacar novamente para manter o controle. Às vezes, basta um único momento para transformar um lugar comum em território de algo antigo. Silencioso e absolutamente paciente. E o pior não é saber que ela está lá, é saber que ela continua lá.